Vamos lá, meus amiguinhos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo para vocês. O papai chegou trazendo um circuito elétrico para a gente brincar, né? Então, a nossa diversão hoje é com uma questão que caiu no concurso da Escola de Especialista em Aeronáutica no ano de 2014. O texto da questão diz o seguinte: o circuito abaixo é composto de uma fonte de alimentação ideal que fornece uma diferença de potencial, uma DDP igual a 120 volts. Um amperímetro ideal que indica a intensidade de corrente elétrica igual a 0,5 amperes. 3 resistores R1, R2, R3 e um voltímetro ideal. Analise a alternativa que mostra corretamente o valor da indicação do voltímetro. Então, o que o problema está pedindo para a gente é o que o voltímetro lê. Ok? O valor da indicação do voltímetro em volts, sabendo que R1 e R2 têm o mesmo valor de resistência elétrica e R3 igual a 40 ohms. Então, o que o problema está pedindo para a gente é assinar a alternativa que mostra corretamente o valor da indicação do voltímetro em volts, sabendo que R1, R2, tarará, tarará, e R3 é igual a 40 ohmzinhos verdes. Reparem que R1 é igual a R2. Essa informação aqui é extremamente importante, ok? Então, muito bem. A gente tem uma fonte de alimentação aqui de 120 volts. Então, esse aqui é o menor potencial, esse aqui é o maior potencial, e aí você vai ter, então, o sentido da corrente elétrica aqui. A corrente elétrica sempre vai do menor potencial para o maior potencial. Então, essa corrente que passa nesse sentido vai passar pelo amperímetro e essa corrente tem um valor de 0,5 amperes. Essa corrente que passa pelo amperímetro é a mesma corrente que vai passar em todos os resistores. Esses resistores, eles estão associados em série, porque a corrente que passa em 1, passa em 2, passa em 3, ok? E aí, o voltímetro quer ler a diferença de potencial desse ponto aqui, nós vamos aqui, desse ponto aqui, tá? Apesar de que você tem esse ponto e você tem esse ponto aqui, que são os terminais de cada um dos resistores, mas ele quer a DDP entre A e B. Ele quer a DDP entre A e B, ok? Então vamos escrever isso daqui. O que o problema está pedindo para a gente? O problema pede a DDP entre A e B, que vai ser igual ao quê? Veja só, nos terminais do resistor 1 tem uma DDP, nos terminais do resistor 2 tem outra DDP, nos terminais de R3 tem outra DDP, de tal forma que se você somar a DDP 1 mais a DDP 2 mais a DDP 3, tem que dar a DDP total do circuito, que é de 120 volts, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o 1, aqui nós temos o 2, e aqui nós temos o 3. A DDP total de 120 volts, ela é igual a U1 mais U2 mais U3. Mas o que o problema está pedindo para a gente é a DDP entre A e B. A DDP entre A e B é U2 mais U3. Tá? Então, o que o problema quer que a gente faça é isso daí. A DDP U3 é fácil da gente calcular, tá? Agora, eu quero, antes de fazer esse cálculo, quero falar um pouquinho para você sobre esse voltímetro e sobre esse amperímetro aqui. Isso aqui a gente chama de voltímetro. O que o voltímetro faz? O voltímetro, ele nos entrega a leitura da diferença de potencial entre os terminais onde ele está ligado. E ele tem que ser associado em paralelo. Em paralelo. Então, veja que no desenho ele está corretamente associado em paralelo com os elementos do circuito onde ele quer medir a diferença de potencial, tá bom? Característica do voltímetro ideal.
O voltímetro ideal tem uma resistência interna muito grande, quando comparada aos demais resistências que a gente tem no circuito. Os livros, os professores e tudo mais costumam dizer que essa resistência é infinita. Aí eu não gosto de usar essa expressão infinita, eu gosto de dizer que ela é muito, 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 muito e exageradamente grande quando comparada às demais resistências que a gente tem no circuito. Então a gente vai dizer que a resistência interna do gerador, ela é muito, 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 muito e exageradamente grande quando comparadas às demais resistências que a gente tem no circuito. Para o voltímetro fazer o trabalho dele, ele precisa estar associado em paralelo ao ramo do circuito onde ele quer medir essa diferença de potencial. Então, ele está ligado corretamente. Agora, por que, que ele tem que ter uma resistência muito, 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 muito e exageradamente grande quando comparado às demais resistências que a gente tem no circuito? Porque eu não quero desvio de corrente. Se chega nesse ponto que aqui está, a corrente 0,5, e vem uma parte para cá, e vem uma parte para cá, a DDP que ele vai ler vai estar, como é que se diz assim? Errada, né? Não vai ser uma DDP correta. Você vai ter um erro experimental por causa disso se você não ligar um voltímetro ali com uma resistência muito, 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 muito e exageradamente grande quando comparado às demais resistências que você tem no circuito. Eu não quero ter desvio de corrente. Se a resistência daqui é muito, mas é muito, muito e exageradamente grande quando comparadas a essa daqui, a corrente, quando chegar no ponto A, ela passa por aqui e ela não sobe. Ok? Então, sobe uma parcela que é desprezível. Tá ok? Então, você vai ter a corrente passando por aqui assim. Já é o contrário do amperímetro, que tem que ter a resistência muito pequena. Tá? Então, o amperímetro que a gente tem aqui, e aí eu vou puxar uma setinha para cá, eu e minhas setinhas, né? Isso aqui é o famoso amperímetro. Ok? E aí, o amperímetro, ele tem que ser associado em paralelo, e não, perdão, ele tem que ser associado em série, e não em paralelo, como acontece com o voltímetro. Tá? Então, esse amperímetro aqui, a associação dele tem que ser em série. Eu vou fazer algumas movimentações aqui. Associação em série. Tá? O que, que eu vou fazer? Eu vou apagar essa setinha que tem aqui. Eu vou puxar. É só para dar uma aparência melhor. Vamos puxar isso daqui para cá. Isso, para não ficar muito próximos ali, tá? E aí, esse R1 e R2, eu vou fazer o seguinte, que eu disse que eles são iguais, né? R1 e R2, tá? Associação em série e a resistência dele tem que ser muito, 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 muito pequena e exageradamente pequena em relação às demais resistências que a gente tem no circuito, tá? E ele tem que ser associado em série. Então, são características importantes a respeito de como que você deve ligar esses dois medidores elétricos no circuito, tá ok? Muito bem. O que o problema está pedindo para a gente é a DDP entre A e B, que é isso daqui, tá? Bom, a DDP número 3 é facinho, facinho de você calcular, porque você sabe que a corrente que passa por ele é justamente 0,5. Então, era fácil de calcular, tá? O difícil, é um pouco complicado de calcular, e não é, você precisa só ter uma visão, perdão, estou soluçando, é a DDP 2. Então, vamos lá. Como que eu calculo a DDP 3? Ora, o 3 é igual a R3 vezes I. O 3 é igual a 40 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então, 40 dividido por 2 é de 20 ohms. Então, eu achei esse resultado aqui, tá vendo? Falta eu achar o 2. O que que acontece?
esses resistores, eles estão associados em série. Então, a corrente que passa em um, passa em outro. A corrente é a mesma, mas a DDP de 120 volts vai se dividir entre eles. Então, vai ter uma DDP, o 1, mais o 2, mais o 3, que somados tem que dar 120. Então, essa DDP aqui, de 120 volts, eu vou puxar aqui, ó. 120 volts é igual a o 1 mais o 2 mais o 3. Isso aqui é certo. Agora, olha só que interessante. Dá para fazer de cabeça. Eu vou equacionar depois direitinho, mas dá para fazer de cabeça. Pessoal, olha só. Eu já sei que a DDP aqui, 3, é 20 volts. Está sobrando para esses dois que estão aqui, dos 120, você tira 20. Sobra 100. 100 está dividido entre esses dois aqui, correto? Agora, olha só. O problema disse para mim que R1 e R2 é o mesmo valor. E a corrente que passa neles também é o mesmo valor. Então, se a resistência e a corrente são iguais, a DDP U1 é igual a DDP U2. Então, não é 100 que sobrou? 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 2, 50. Então, veja só, se esse daqui é 20 e esse daqui é 50, então a DDP entre A e B é 70. Então, tá aí. O gabarito já saiu, olha só. DDP é igual a 70. Agora, vamos equacionar bonitinho isso aí para você não ficar nas nuvens, tá? Então, o que, que a gente já sabe? Que o 1 mais o 2 mais o 3 é igual ao U total, que é 120. Vou escrever aqui do lado, tá? Ó, o 1 mais o 2 mais o 3 é igual a U total. Bom, mas eu sei que o 1 é igual a U 2, ou seja, o 2 é igual a o 1. Então, você vai ficar com o 2 mais o 2 mais o 3 igual a o total. Então, 2 vezes o 2 mais o 3 igual a o total. Então, 2 vezes o 2 é igual a o total menos o 3, que a gente já calcular. Então, o U2 é igual a o U total menos o 3 dividido por 2. Então, o U2 é igual a U total, 120. U3, 20. Dividido por 2. 120 menos 20 dá 100. 100 dividido por 2, 50. Então, o 2 é igual a 50 volts. Olha só. Aí a gente vem para cá, que é a resposta que a gente quer. O A, B é o 2, que é 50, mais o 3, que é 20. Então, o A, B é igual a 70 volts. Aí, isso aqui é o que a gente chama de resposta. E o gabarito está ali marcado, letra C, de Covid-19, ok? Estão muito legal, muito legal. E eu vou contar um segredo para vocês. Eu adoro as questões de circuito elétrico que caem na prova da EA. Ela é uma prova que tem umas questões que às vezes eu não gosto, que são mal feitas, mas as questões envolvendo circuito elétricos da EA são muito boas, ok? Então tá aí, questão resolvida, questão gabaritada, questão morta, questão sepultada. Valeu!